E cá estamos em mais uma troca de bolas para a necessária e obrigatória resenha à quinzena Roland Garrosiana. O meu nome é Miguel Seabra, vou estar acompanhado do meu colega e amigo Pedro Coelho e hoje começamos por, na sequência de mais uma edição de Roland Garros, relembrar o aniversário de Bjorn Borg, que cumpre 66 anos hoje, e em sua honra trouxe este polo retro, que foi o polo que ele usou no último encontro que ganhou no circuito, em 1983, Monte Carlo, diante do José Luís Clerc. Ora, o Bjorn Borg conseguiu 11 títulos do Grand Slam na sua carreira. Na Era Open foi detentor do recorde, que na sequência de Roland Garros, como dizia, foi dobrado por Rafael Nadal, que já tinha dobrado o registro de Bjorn Borg em Roland Garros de 6 troféus. Pedro, tu e eu crescemos a olhar para os números de Bjorn Borg como extraterrestres. Temos agora um Rafael Nadal que, na sua terra prometida, elevou todos os índices para uns impensáveis 22 títulos do Grand Slam. Qual é que é o teu primeiro reflexo resultante de mais um título do espanhol? Ao mesmo tempo um reflexo de incredulidade, mas ao mesmo tempo também de como é que eu dizer, de admissão de que realmente é um grande jogador, um grande atleta, um grande desportista, numa época de grandes atletas, grandes tenistas. Acho que estamos numa época de ouro, o chamado Big Three. Dentro do Big Three há realmente um Big One. É incrível como é que um jogador como o Rafael Nadal chega aos 36 anos e continua a ganhar títulos do Grand Slam. Então, mas ainda para mais, Roland Garros, que é o mais exigente de todos, do ponto de vista físico. Portanto, acho que a parte, não só físico, também mental, obviamente, mas com 36 anos continua a manter aquela geração, se calhar já 2 gerações atrás dele, ainda há alguma distância, continua a impor muito respeito. É de facto fantástico. Não sei se este será o último. Hoje em dia acho que temos que pensar que se ele tiver em condições físicas e voltar a Roland Garros, vai ser continuar a ser o grande candidato a ganhar. Parece que é o único que tem, que sabe o segredo de ganhar em Roland Garros. E eu sempre tive esta ideia, desde esses tempos de Bjorn Borg e depois também de Pete Sampras, que também ganhou 14, que era aquele número que toda a gente achava que nunca ninguém ia bater. E tive sempre esta ideia de que quando se ganha um, ou ganha 2 ou 3, eu acho que ganhar mais outro é mais difícil. Parece que as pessoas costumam dizer, não, ele já ganhou 3, portanto ganhar mais um é fácil. Não é. Eu acho que cada vez é mais difícil. E ele, acho que os anos passam, acho que cada vez vai sendo mais difícil, mas ele continua a ganhar. Eu acho que isso é que é fantástico. Até porque no nosso tempo, e nós não somos velhotes, havia sempre aquela noção de que os jogadores ganhavam títulos do Grand Slam e depois subitamente fechavam a torneira. Aconteceu com o Mats Wilander, depois de 1988, aconteceu com o John McEnroe, depois daquela sua sensacional temporada de 1984, e havia um pouco essa noção de que, ok, um grande campeão pode ganhar títulos consecutivamente, mas também de um momento para o outro essa série vitoriosa nos maiores torneios do mundo pode acabar. E estes 3, estes não são nada 3 estarolas, é mais uma santíssima trindade do Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic, continuam a surpreender-nos pela sua longevidade, pela motivação. Obviamente temos o Roger Federer fora do cenário nesta altura, vai ser muito difícil, não sei o que é que tu achas, mas vai ser muito, muito difícil a regressar, não vai poder regressar em Wimbledon. Pelos vistos vai tentar regressar na Rod Laver, que é uma iniciativa que também partiu muito dele, e sobretudo eu acho que irá jogar no torneio de Basileia, que era um torneio que pelo menos há um ano parecia votado à extinção, mas que está de regresso ao calendário. Quanto ao Novak Djokovic, também seria de esperar um pouco mais dele, porque ele acaba por ter aquele estilo de jogo que é o mais indicado para contrariar as valências do jogo de Rafael Nadal, uma espécie de anticristo, mas mesmo no cômputo geral
tendo um encontro ganho a mais do que Rafa Nadal, depois do triunfo do espanhol nos quartos de final de Roland Garros. É sempre de esperar o inesperado do espanhol, que continua a surpreender-nos pela capacidade de se colocar numa posição de ganhar. Eu acho que essa é a grande qualidade dele. Ele dá tudo para estar no momento certo, com hipóteses de ganhar um ponto, de ganhar um jogo, de fazer um break, de ganhar um set ou de ganhar um encontro e, obviamente, uma final. E por falar em finais, acabou por ser um anticlímax de um torneio que começou tão bem naquela primeira semana. É verdade, foi um torneio que desde o primeiro dia deu-nos excelentes encontros, tanto no lado masculino como no feminino. Acho que não me lembro de ver um grande slam assim, com tantos bons encontros logo desde praticamente em todos os dias. Acho que houve bons encontros, bons duelos. E achas que isso também tem a ver com o regresso do público? Também vimos no Millennium Tour Open, até sublinhamos esse facto, esse entusiasmo se transpor também para o terreno de jogo? Claramente, acho que os jogadores, eles sempre repetem isto, mas acho que não estão a fingir. Eles jogam para o público e obviamente que também recebem do público essa energia, gostam de jogar e fazer vibrar os adeptos, mas ao mesmo tempo, tanto no circuito feminino como no masculino, acho que há realmente uma enorme competitividade. Acho que o nível está muito alto, mas muitos jogadores e jogadoras a jogar a muito bom nível, e acho que cada vez mais vai haver encontros de tripla. Não se sabe realmente quem é que vai sair vencedor, mesmo no circuito, nos grandes slams masculinos, nos torneios masculinos, em que se joga a melhor de 5. Mesmo aí, acho que cada vez os jogadores menos classificados também estão tão bem preparados fisicamente que acreditam mais, cada vez mais, que podem ganhar encontros mais longos. É interessante que fales disso, porque eu tive essa sensação comentando um encontro, o duelo entre a Paula Badosa e a Verónica Kudermetova. Estava a comentar o encontro e eu estava completamente embasbacado com a qualidade, não só de batimento, como também de recursos das duas jogadoras. E o nível médio hoje em dia é altíssimo, tanto no plano masculino como no plano feminino. Tiveste algum encontro em que tenhas tido essa visão que te tenhas chocado por ser um encontro entre dois jogadores menos cotados ou duas jogadoras menos cotadas e que tenha dado imediatamente a ideia da enorme qualidade atualmente vigente dos circuitos? Agora a lembrar-me de um não consigo, sinceramente, mas houve vários. Vou falar mais de jogadoras. Gostei muito do nível exibido pela Karolina Muchova, que acabou por desistir. Agora não estou a lembrar de quem foi a adversária, não sei se foi a Sasnovic. É uma jogadora, mas acabou por se lesionar, com um ténis muito variado. E esse encontro foi fantástico, um grande nível. Lembro de ver o encontro do Checo Kolar, que há poucas semanas estava aqui a jogar no Jamor Challengers e jogou um nível fantástico com Tsitsipas, exatamente, um nível fantástico de jogo, praticamente a par, e houve, claro, aquele duelo, embora já estamos a falar de outros jogadores, já noutro patamar, mas o duelo entre o Nadal e o Félix Auger-Aliassime mostrou realmente um jogador mesmo muito mais novo, como é o canadiano, a jogar perfeitamente a um grande nível ao fim de 5 sets. Portanto, já não é por aí que se faz a diferença, acho eu. Por isso é que eu há pouco também falei do plano também de exigência mental. Jogar em Roland Garros, há encontros longos, pontos longos, mas o mental tem que estar sempre forte, e aí, como tu disseste há bocadinho, o Nadal sabe sempre qual é o momento em que tem que ganhar. Deixa-me só referir-te, pegando também nessas tuas palavras, eu acho que o Nadal acaba de ganhar o torneio ou ganhar o Novak Djokovic. Eu acho que foi aquele ponto, era um encontro, obviamente, era um tira-teimas entre os dois melhores da atualidade, porque o Federer agora também está lesionado. Houve ali um tira-teimas entre eles, mas também foi aquela necessidade que o Nadal teve de subir o nível e de mostrar: eu tenho que ganhar este encontro. E eu acho que daí para lá, até à final, inclusive, eu acho que ele acusou o desgaste desse encontro. Acho que não jogou, em termos de nível de ténis, não jogou tão bem como até aí, ou como até nesse encontro, mas soube ganhar sempre. Lá está a experiência também a falar, e frente ao Zverev, e depois também na final acabou por ser o melhor jogador, embora não da parte tenística, volto a dizer, o Zverev acho que estava a jogar realmente melhor ténis do que ele, mas pronto, mas ainda não sabe que naqueles momentos não se pode dar uma segunda hipótese a um jogador como o Nadal. Ele teve
Zverev teve possibilidades de fechar o primeiro set, o segundo também, depois aconteceu o que infelizmente aconteceu, era o destino, estava traçado, mas mesmo assim, jogando melhor ténis, não soube ganhar ao Nadal. Portanto, o espanhol continua ali com uma aura e com uma experiência e uma estatura incrível. Sim, de facto, aquele embate dos quartos de final com o Novak Djokovic era o duelo que todos aguardavam, que gerava mais expectativas logo após o sorteio. Foi o cabo das tormentas para o Rafael Nadal, que aproveitou para vingar o desaire do ano passado, porque sabe-se que o Novak Djokovic tem esses padrões e essas combinações de jogo que anulam um pouco o posicionamento típico do Rafael Nadal no corte e exploram os pontos mais vulneráveis do maiorquino, mas aquele quarto set é que o Novak Djokovic teve 5-2 e teve 7 points, teve 2 set points, coisa que até nem foi muito falada, para levar o encontro a uma quarta partida, e foi incrível ver como num período de domínio tão grande do sérvio, Rafael Nadal continua a trabalhar à espera da oportunidade, e quando a oportunidade surgiu ele estava lá presente. E depois ganhou um tie-break autoritário. Foi impressionante o modo como ele entrou nesse encontro, a bater a esquerda, a bater muito bem a esquerda, criando desequilíbrios onde o Novak Djokovic não estava à espera. Relativamente ao encontro com o Félix Auger-Aliassime, que foi de facto muito interessante, olhamos para ele e vemos parciais todos muito desequilibrados, que é também estranho. Agora, foi titânico aquele duelo com o Sasha Zverev enquanto durou. O Sasha Zverev jogou muito bem, falhou em momentos cruciais, sobretudo ali na zona do quadrado de serviço, falhou direitas, que é uma pancada que ele melhorou enormemente, mesmo que em 2018, quando ele ganhou a ATP Finals, eu sempre fui um bocado crítico da direita do Sasha Zverev, ele numa conferência de imprensa virou-se para nós e disse: eu sei que vocês sabem que a minha direita, eu sei que vocês pensam que a minha direita é uma porcaria, já não me lembro bem qual é que foi o termo utilizado por ele, mas é uma porcaria, mas ela é bem melhor do que vocês pensam. E de facto é uma direita que cria muitos desequilíbrios, também lhe dá muitos pontos diretos e também força o erro do adversário. Mas lá está, no momento crítico, no momento maior pressão, aquela pancada que nunca foi a mais segura dá sempre sinal de si. E eu não tenho visto pancadas, jogadores de primeiro plano melhorarem substancialmente uma pancada que ela depois esteja ao melhor nível nos momentos mais importantes. Eu recordo-me de algumas exceções, a Justina Henin, que melhorou incrivelmente a direita a ponto de se tornar mesmo na melhor arma dela, quando se falava tanto da sua esquerda a uma mão. E depois há o caso do Roger Federer, que surgiu naquela final do Open da Austrália de 2017 com o Rafael Nadal a bater a esquerda muito melhor, e depois até lhe permitiu esticar a sua carreira ao mais alto nível, porque ele depois também ganhou o Wimbledon, ganhou os Masters 1000 dos Estados Unidos. Mas aí também com a raquete não, ele já tinha mudado para uma raquete maior. De qualquer das formas, eu acho que foi mais uma tentativa de bater melhor, passos mais curtos para a esquerda e bater mais à frente a esquerda, que fez a grande diferença. E também, e já que estamos a falar disso, foi muito importante ele não defrontar Rafael há tanto tempo que as cicatrizes dos encontros dele com o espanhol sararam. Mas esse é um outro aspecto e outra faceta da corrida a três entre os melhores jogadores de todos os tempos, que ficará para abordarmos mais no regresso do suíço. Agora, deixa-me apenas dizer que de facto foi extraordinária aquela meia-final com o Sasha Zverev, que também esteve à frente na segunda partida, depois aconteceu aquilo, e depois vieram aquelas palavras: jogaste muito bem, e jogou de maneira incrível, mostrou que ele de facto está na linha da frente para ganhar o título do Grand Slam. Mas também temos de nos recordar que já fez uma meia-final extraordinária com o Novak Djokovic no Open dos Estados Unidos, que o Novak Djokovic no discurso diz: não te preocupes, vais ganhar muitos títulos, e
ele continua a falhar os momentos cruciais, embora tenha registrado uma vitória fabulosa diante do Carlitos Alcaraz. E não pode queixar-se sempre de estar a defrontar o Big Three, porque também já teve aquela vantagem diante do Dominic Thiem na final do US Open, que também deixou escapar, e aí não foi a aura do adversário que acabou por dar a volta. Aliás, ele ganhou pela primeira vez um adversário do top 10 mundial, precisamente desta edição de Roland Garros, diante do Carlitos Alcaraz. Pareceu um bocado perdido nos 2 primeiros sets, se calhar por ter jogado sempre, ou praticamente sempre à noite, e as condições de jogo eram bem distintas. É verdade. Concordo contigo, ele tem o ténis, não sei, continuo a ter dúvidas naquela cabeça, se tem cabeça para ser campeão de Grand Slam. E deixa-me só queria referir que há bocadinho estávamos a falar da longevidade do Big Three, e eu acho que também o facto de haver essa rivalidade, apesar de eu acredito que eles não joguem só para ser melhor que os seus rivais, mas ajuda. A rivalidade está lá e ajuda, obviamente. Até porque aconteceu isso até mesmo com o próprio Nadal logo ao princípio, melhorou o seu ténis para tentar bater Roger Federer, que era o número 1, e melhorou o seu ténis até conseguir derrotar o suíço, não é que tenha demorado muito tempo, mas mesmo em Wimbledon, não é? E depois apareceu o Djokovic também a querer ser melhor que Nadal, e também evoluiu o seu ténis até esse ponto, e portanto é natural que estão sempre a puxar uns pelos outros, e é natural que isso também ajuda a essa longevidade. É sempre aquela dialética, e no caso deles é a história do pedra, papel, tesoura. Enfim, embora nesta altura haja uns que têm vantagem num determinado departamento estatístico, outros noutro, o certo é que a bitola é o número de títulos do Grand Slam, e nesta altura temos o Rafael Nadal com 22, e o que eu posso dizer é que este 22º título foi muito anticlimático, porque nós tivemos o Open da Austrália, o 21º, a desempatar com os outros 2. Ele o ano passado foi operado ao pé em agosto, se não estou em erro, não jogou mais do resto da temporada, regressou em 2022 com um título em Melbourne, antes do Open da Austrália, ganhou o Open da Austrália com aquela remontada épica no derradeiro encontro com o Daniil Medvedev, e desta vez tivemos esse encontro com o Novak Djokovic, que de facto foi muito intenso e muito prolongado. Depois a história da lesão nas meias finais com o Sasha Zverev, e uma final que foi completamente, enfim, dominada. Foi mudar fraldas a um pupilo que o idolatrou desde muito cedo, que treinou e treina frequentemente na academia dele em Manacor. Eu achava que ele, enfim, quando é a geração logo a seguir ou 2 gerações a seguir, eu acho que há um fator de intimidação que não há, por exemplo, quando há um maior distanciamento. Eu achava que o Casper Ruud, conhecendo tão bem o Nadal, poderia aproveitar aqui e ali alguma coisa, mas não. Fez o break do segundo set e depois levou 11 jogos consecutivos. Mas lá está, foi aquele momento em que o Nadal não o deixou distanciar-se, mas esperava mais também do Ruud. Concordo contigo, eu também pensei nisso, o facto de treinar com ele na academia é mais fácil depois de defrontá-lo no circuito, mas foi realmente o peso da final de um grande slam, e logo uma final de Roland Garros onde o Nadal é o rei. Não sei se talvez também tenha vindo um bocadinho de cedo. O Casper Ruud é um jogador que entrou no top 10 no ano passado, e enfim, em termos de torneios de Grand Slam também ainda não fez assim tão grandes resultados para considerá-lo também logo já preparado para ganhar um Grand Slam, ou para ser um candidato a ganhar um Grand Slam, ou pelo menos antes dele vêm outros nomes, não é? Como o próprio Zverev, o Tsitsipas, e até mesmo o Medvedev continua a ser um candidato em superfícies mais rápidas. Portanto, acho que o Ruud acabou soube aproveitar o seu quadro. Aquela metade inferior do quadro era realmente um bocadinho mais desequilibrada em termos de valores do que a metade superior, embora também esperasse mais do Tsitsipas, que fraquejou. E eu queria entrar, talvez, à altura falámos aqui um pouco daqueles que não desiludiram. Sim. Acho que Tsitsipas desiludiu um pouco. Muito. Eu não diria que o Medvedev desiludiu, acho que ninguém esperava muito o Medvedev na terra batida, acho que até superou se calhar algumas expectativas iniciais.
faz pensar, alguém também já falou nisto, se realmente as cabeças de série deveriam ser feitos por superfície e não só pelo ranking. Claro que o ranking, fazer pelo ranking é politicamente correto, né? Ninguém é uma boa desculpa para... Sim, mas quando o Wimbledon fazia isso também havia muitas críticas, sobretudo dos jogadores espanhóis. Eu penso que eu aceitava um ranking por superfície desde que fosse feito pela ATP e pela WTA, ou seja, fossem rankings oficiais, não rankings feitos pelas próprias organizações dos torneios, porque aí acabam por ser mais subjetivas. Não é? Embora houvesse parâmetros bem definidos para o estabelecimento desse ranking, portanto, enfim, havia uma lógica por trás do ranking dos cabeças de série em Wimbledon, mas pronto, mas isso está ultrapassado. Agora, de uma maneira ou de outra, vai haver sempre críticas, mas tens toda a razão. Tivemos um quadro desequilibrado que até confirmou todo esse desequilíbrio à medida que íamos avançando. E tu na apresentação de Roland Garros, ou naquele podcast que fizemos de lançamento do torneio, disseste que de facto num dia qualquer jogador pode bater outro conforme as condições de jogo que estiverem vigentes na altura. E foi um pouco isso que aconteceu na metade de baixo do quadro. Houve um Daniel Medvedev que estava a jogar bem, mas que naquele dia, ou melhor, naquela noite, foi vítima de uma exibição em estado de graça do Marin Cilic. Tivemos o Holger Rune a bater um Stefanos Tsitsipas que ficou preso naquela esquerda que não tem mostrado grandes progressos. E depois, pouco a pouco, fomos avançando no torneio, foram caindo uns por um lado, outros por outro, até uma meia-final em 4 sets, mas desapontante. Marin Cilic passou completamente ao lado da ocasião, sendo ele tão experiente, tendo jogado tão bem anteriormente e tendo ganho também o primeiro set. Portanto, quando chegamos à fase dos quartos de final, tivemos 4 encontros no plano masculino, todos eles equilibrados. Um decidido no tie-break da quinta partida, portanto o primeiro match tie-break jogado no Corte Philippe Chatrier. Esta foi a primeira edição em que tivemos um tie-break decisivo no último set na Catedral da Terra Batida. Foi a tal vitória do Marin Cilic diante do Andrei Rublev, e que tie-break do quinto set foi fabuloso. Depois tivemos 2 embates dos quartos de final decididos no tie-break da quarta partida, ambos com 7 points. Tivemos o Carlitos Alcaraz quase a levar o Sasha Zverev a um quinto set, e o Novak Djokovic, já falámos dessa vantagem, também muito perto de uma quinta partida. E depois tivemos ainda o duelo entre o Casper Ruud e o Holger Rune, que teve muitas peripécias pelo meio, incluindo o jovem dinamarquês a mandar a mãe para sair do corte, e depois que teve todo aquele imbróglio à volta disso. Foi um duelo escandinavo bem quente. Exatamente. Mas já vamos às polémicas do torneio. Estamos a falar na parte competitiva, ou seja, a final soube a muito pouco. Foi uma final, enfim, daquelas finais que não se deseja no derradeiro encontro de um torneio do Grand Slam, mas também uma final em Roland Garros, na qual o Casper Ruud teve o mesmo tratamento que já anteriormente tinham tido o Novak Djokovic e o Roger Federer. Também levaram um 6-0 numa das finais que ambos jogaram adiante do espanhol. Mas valeu pela celebração, pela consagração, claro, e pela história. Porque acontece muitas vezes em muitos torneios, mesmo mais pequenos, a final nem sempre é o melhor encontro. E acho que também reforça aquilo que acho que é muito importante repetir sempre: ganhar um Grande Slam não é ganhar a final, é ganhar 7 encontros. Daí haver essas boas exibições de certos jogadores, mas depois não conseguem dar seguimento logo na ronda seguinte. Portanto, é realmente difícil manter-se um nível alto e estável durante 15 dias, totalmente concentrado. Aí realmente a experiência fala alto. É difícil, e hoje em dia está muito banalizado, porque, e volto a recordar aqueles tempos em que crescemos sobretudo na década de 80, a ver uma geração fabulosa de competidores e rivais. Um jogador que ganha-se um título do Grand Slam já era um grande campeão. Pat Cash ganhou o Wimbledon em 1987,
um campeão de grande estatura, até porque ele também tinha sido finalista anteriormente do Open da Austrália, tinha perdido com o Edberg, depois perdeu o Open da Austrália outra vez para o Mats Wilander, mas dávamos muita importância a um jogador que ganhasse um título do Grand Slam, o Michael Stich. Hoje em dia, um jogador que ganha um título do Grand Slam fica completamente banalizado ou na sombra desta santíssima trindade que teima em ultrapassar todos os recordes e dobrá-los. Enfim. Até se devia dar muito mais valor ao Juan Martín Del Potro e ao Stan Wawrinka, que conseguiram romper essa hegemonia. Não é? Sim, o Stan Wawrinka até ganhou 3 títulos do Grand Slam, o Juan Martín Del Potro até Andy Murray também. Muito o próprio Andy Murray, mas esse já no patamar diferente. Ganhou 3, mas foi número 1 do mundo, foi consistente a ponto de ganhar mais títulos Masters 1000 do que o próprio Pete Sampras, mas temos vários bons jogadores e o Marin Cilic é um deles. Um jogador que joga 3 finais de torneios do Grand Slam, ganha um título no Open dos Estados Unidos do modo como ele ganhou em 2014, ganha a Taça Davis pela Croácia, dá-lhe prata nos Jogos Olímpicos em pares e fora todo o restante currículo, e é um jogador que é encarado de maneira demasiado discreta, não se lhe dá o valor. Eu acho que é aquele erro de estar, olha-se demasiado para os seus para as suas derrotas em Grand Slams, e quando se devia aquilo que deve fazer de todos os atletas, que é avaliar um jogador por aquilo que ele já conquistou, mas se calhar como se esperava mais, havia maiores expectativas e ele não conseguiu cumprir, olha-se mais dessa forma negativa. Acho que já passámos em revista a parte competitiva do setor masculino, mas também importa falar um pouco de tudo o que acompanhou a fase terminal do torneio, fora do corte, aquilo que se foi dizendo nos bastidores, toda a incógnita a rodear a condição física do Rafael Nadal e depois os rumores que correram no domingo. Eu confesso que, estando a preparar a emissão do derradeiro encontro para o Eurosport, não olhei muito para as redes sociais, mas parece que explodiu por aí o boato de que seria o Roger Federer a entregar o troféu ao Rafael Nadal, porque viram uma fotografia dele com o Arsène Wenger. O Arsène Wenger tem a residência em Paris e as pessoas começaram a dizer que o Rafael Nadal vai acabar a carreira e se ele ganhar vai lá estar o grande amigo para lhe entregar o troféu, o que é completamente absurdo, mas enfim, hoje em dia as redes sociais têm de facto um peso transcendente. Falou-se muito disso, obviamente nada disso se concretizou, mas relativamente à condição física e àquilo que o Rafael Nadal revelou, o facto de ter jogado vários encontros infiltrados, não mesmo todos os encontros, o que é que achas, Pedro? Eu fiquei com a ideia realmente que foram todos. Acho que realmente é um problema muito grave. Ele está a atravessar uma fase crónica desse problema que tem no pé e realmente deve colocar muitas interrogações na sua cabeça. Obviamente, como ele quis e sempre repetiu que queria jogar em Roland Garros e queria, como ele diz mesmo, dar uma oportunidade a si próprio de ser competitivo, teve que enverdar por esse caminho. Injeções anestéticas, retirar toda a sensibilidade do pé para poder estar no corte. Agora vamos ver o que é que vem a seguir. Ele diz que vai esta semana começar tentar um tratamento diferente, novo, para tentar diminuir esses problemas. Ele já muitas vezes, claro que a questão referia-se muito a Wimbledon, se ele ia competir a Wimbledon, mas eu acho que na cabeça dele está mesmo a pensar na sua vida. Ele tem falado muito nisso, ele quer continuar a ter uma vida normal, saudável, e o problema, se agravar, pode afetar mesmo a sua vida normal, ou seja, pode até afetar o andar normal. Portanto, a carreira aí até já está em segundo plano. Ele teve uma frase muito interessante que disse, tanto eu como, até falou pelos outros, como o Roger e como o Novak, já cumprimos os nossos sonhos. Eu acho que ele está pronto para acabar a carreira, se for caso disso. Acho que este 14º título talvez tenha tido até uma importância extra, tendo em conta esses pensamentos que deverão ir na sua cabeça.
Mas ele tem sempre tido também períodos em que se afasta para recuperar das lesões, dos problemas, depois volta também sempre quase a 100%. Vamos ter que esperar, mas eu acho que nunca o vi tão preocupado como nestes momentos, nestes dias, e pelas suas palavras acho que ele tem na sua cabeça todos os cenários possíveis. Houve aquela questão de preferia ganhar mais um título ou ter um pé novo, que é uma questão assim um bocado bizarra de se colocar. Obviamente ninguém quer ficar com um pé a funcionar menos bem, mas falou-se de facto que ele, mesmo antes da final, que ele não iria a Wimbledon. Ele já afastou essa sentença perentória, porque ele de facto vai tentar ir a Wimbledon. E pela primeira vez, convém não esquecer, aos 36 anos e com o seu currículo, cumpre a primeira metade do Grand Slam. Ou seja, ganha o Open da Austrália e ganha o Roland Garros. O que nunca tinha feito. Na ocasião anterior, que ele tinha ganho o Open da Austrália, em 2009, perdeu com o Robin Soderling, a primeira ocasião em que perdeu em Roland Garros. E eu lembrei-me, e fui à procura, porque eu lembrei-me de uma tirada do Nicolás Almagro, que ficou famosa em 2008, e fui à procura, e ele em 2008, ele disse, num encontro com o Rafael Nadal, este tipo vai ganhar 42 vezes seguidas Roland Garros. Aos 65 anos ainda vai estar a ganhar Roland Garros. Por acaso, ganhou Roland Garros nesse ano, mas no ano seguinte, como hiper favorito, foi surpreendido pelo Robin Soderling. O certo é que em 2022 ele ainda está a ganhar Roland Garros, e o Nicolás Almagro já está fora de cena há muito tempo, mas tem corrido por aí as imagens de Rafael Nadal já com uma barba branca e dizer que é o ano de 2050 e ele ganhou o seu título de Roland Garros número não sei quantos. Mas de facto impressionante a longevidade, mas sabemos que mesmo impressionando-nos essa longevidade, mais cedo ou mais tarde, como é evidente, os títulos vão deixar de aparecer. Agora resta saber se o Novak Djokovic vai reagir da melhor maneira a essa desilusão enorme que foi perder nos quartos de final, tendo ele essa oportunidade de pelo menos conduzir o encontro a uma quinta partida. Achas que faz moça? Depois há aquela história de o Novak Djokovic tem o recorde de semanas na liderança, não poder sequer ganhar pontos em Wimbledon, como aliás não pôde defender os pontos do ano passado em Melbourne Park, pelo que perde a liderança. Isso já é garantido, e não sei se foi um rude golpe na motivação do sérvio. O que é que tu achas? Qual é a tua sensação? Não, acho que ainda é cedo para falarmos o que é que vai acontecer no Wimbledon. Vamos deixar temos que fazer outras trocas de bolas mais tarde para falarmos sobre isso. Acho que ainda pode acontecer muita coisa. Agora, o que eu acho é que o que tem causado moça em Djokovic tem sido todos os problemas extra-ténis deste ano. Desde a questão da Austrália, não ter sido permitido jogar, a questão de não estar vacinado, impedir também, que lhe impede de competir. Ele ganhou em Roma, é um facto, mas ele não vinha com um grande ritmo de jogo. Aliás, não vi ele fazer nenhum grande encontro, mas antes de defrontar o Rafael Nadal. Sim, mas ele não perdeu qualquer set no foro itálico. Eu acho que ele próprio se assumiu como favorito, ou um dos favoritos, ou grande candidato ao triunfo em Paris. Eu acho que ele estava à espera de se encontrar naquela fase crescente, só que o Nadal tocou-lhe as voltas naquele encontro. Sim, mas não, acho que faltou chama, faltou-lhe um bocado de chama, aquela centelha. Exato, aquela motivação de mostrar. Acho que ele não estava a 100%. Acho que não quer dizer que até podia ganhar. Às vezes, lá, como há bocadinho falámos, o Nadal também ganhou os últimos 2 encontros sem jogar o seu máximo, mas naquele confronto com o rival, o seu maior rival, ele tinha que estar mesmo ali de peito feito e a acreditar e a dar tudo o que tinha. Se calhar deu tudo o que tinha. Eu acho que não tinha muito para dar, pelo menos comparativamente com o que Nadal tinha para dar. Pois, ia juntar esses fatores que tu sublinhaste, também o de quando ele entrou para o corte para enfrentar o Rafael Nadal, houve muita gente do público a poupá-lo.
Isso é duro. Mas ainda antes frente ao Schwartzman, frente ao Diego Schwartzman, ele entrou, acho que foi no corte de Suzano Langlen e também foi assobiado. É muito duro. Para duro, alguém que duro. gosta tanto de ser gostado como o Novak Djokovic e que faz por isso, é muito duro e faz moça. Acaba por fazer moça mesmo inconscientemente. Mas lá está, esses pupos têm a ver com aquilo que se passa fora do corte. Também. Porque aquilo que ele faz dentro do corte só merece aplausos. Ele é o número 1 do ranking. Ele tem algumas reações temporárias. Sim, mas obviamente. quem é que não tem, não é? Quem é que não tem? Talvez o Nadal não tenha. Mas acho que é mesmo por questões de extra-ténis, que ele não é assim tão acarinhado. Obviamente que em termos de gostos não se discutem, mas obviamente que ele também está sempre a ser comparado com Federer e Nadal. Encara como usurpador. Mas acho que ele está a passar uma fase em que tem que realmente reencontrar-se mais consigo, mais concentrado. Eu acho que o Wimbledon vai ser um torneio ideal para isso, porque o público do Wimbledon também não é tão participativo nesse aspecto. Embora naquela final do Wimbledon 2019 com o Roger Federer, na qual o suíço teve 2 match points, o público estivesse para aí 99% a puxar pelo suíço. Mas não estava contra Djokovic, é isso que eu estou a dizer. Não acho que seja um público tão a público entre os serviços, enfim. Sim, comparativamente com o francês, sim. Acho que não. Aliás, acho que não há nenhum assim talvez tão participativo como o de França. E portanto acho que o Wimbledon, ainda para mais se confirmar a ausência de Medvedev, de Zverev e talvez Nadal, acho que Djokovic tem uma grande oportunidade de voltar aos grandes títulos, independentemente dos pontos. Sinceramente, acho que a última coisa porque estes jogadores jogam é pelos pontos. Pelo dinheiro ainda acredito, porque são profissionais, mas acima de tudo jogam pelos títulos, e acho que para o Djokovic o que ele precisa neste momento é mais um grande título para voltar a relançá-lo nesse objetivo que eu tenho a certeza que será sempre o seu último objetivo de carreira, que é terminar com o maior número de títulos do que os seus dois rivais. Mas ele, que é recordista do número de semanas na liderança do ranking, vai perder tantas semanas por causa de todos esses fatores. Enfim, bom, o Rafael Nadal mordeu mais uma Coupe de Mousquetaire, mas a sua influência em Roland Garros esticou-se para além do torneio masculino. Obviamente ele jogou contra um miúdo, um jovem que enquanto miúdo sempre o idolatrou, que era uma espécie de clone destro, mas que não apresentou a qualidade do mestre, sobretudo de esquerda, porque o Casper Ruud claudicou completamente de esquerda na final. Mas na vertente feminina tivemos 2 grandes aficionadas de Rafael Nadal a chegar longe no torneio. Daria Kasatkina ficou-se pelas meias finais e Iga Świątek ganhou mesmo o título, era a favorita, confirmou todo esse favoritismo, pareceu super preparada. Teve um encontro difícil diante de uma jovem chinesa que lhe roubou um set no tie-break, mas que depois também, afetada por problemas físicos, dores menstruais, depois não pôde defender as suas chances tão bem nos sets seguintes. O certo é que Iga Świątek confirmou o favoritismo e apresenta uma incrível série de encontros ganhos consecutivamente. Foi um grande torneio da Iga Świątek, com a pressão toda que tinha em cima. Era claramente a número 1 em termos de favoritismo, e acho que ela teve um comportamento exemplar, porque ela para mim jogou da mesma maneira a primeira ronda como jogou a final, sempre totalmente focada, concentradíssima. Mesmo nesses momentos em que não teve tão bem, não foi por falta de concentração ou por alguma quebra até de técnica. Acho que foi realmente mérito também para as adversárias, e aliás, deixa-me dizer, eu acho que sempre, quase todos os anos temos sempre uma chinesa a aparecer e com um tipo de ténis que as adversárias nunca gostam, porque as chinesas geralmente jogam muito chapado e arriscam muito e tiram ritmo, não é? Porque pontos curtos, portanto, são sempre adversárias difíceis. E esta aqui é uma chinesa que, enfim, sendo dotada de um jogo com grande profundidade, se pina bem a bola, porque é treinada por um espanhol, o Pere Riba, está baseada em Espanha, em Barcelona, e soube também fazer amortismo. Ela tem a ciência de jogo que vai um pouco para além daquele sentido tão standard, monocórdico, não diria monocórdico. Mas é aquele ténis standard do ténis chinês.
Mas gostei muito, acho que a Swiatek, acima de tudo, acho que tem uma mentalidade, ou uma maneira de encarar os encontros. Eu não gosto de dizer isto, pode ser mal entendido, mas eu acho que ela pensa como um homem nos encontros, muito agressiva, sempre a pressionar, não dá uma mínima oportunidade aos adversários de poderem, como se diz, entrar no jogo. Se ela puder ganhar seja, vai ganhar a todos os adversários assim, e ela sabe que tem essa capacidade de concentração e de foco para o fazer durante 2 sets, ou até numa eventualidade de um terceiro. Ela chegou até a perder esse set para a chinesa, mas todos os outros foram sets muito, muito rápidos. E como tem acontecido em todas as finais que ela ganha. Eu acho que tu queres dizer que ela pensa como o Nadal. Sim, eu não quero te comparar tanto, por isso é que eu estava a dizer, comparar homens com mulheres é sempre difícil, mas caímos sempre muitas vezes neste erro do ténis, estamos sempre a ver jogos também masculinos e femininos uns atrás dos outros, e as comparações às vezes são inevitáveis. Não acho que haja ninguém a jogar ténis como Nadal, sinceramente. Acho que nem mesmo o David Ferrer, que era um tenista que tinha um ténis também minimamente parecido. Mas acho que não, eu acho que ela tem tendência até para ser cada vez mais agressiva. Vejo-a mais mesmo como a Justinena, também pelo seu gabarito físico. Jogadores cada vez mais agressivos, a querer vir para a frente, mas acima de tudo muito completas também, muito completas, e a tal parte da concentração que eu acho que no ténis feminino eu acho que é um dos aspectos que diferencia as melhores das menos boas, que é realmente essa capacidade de estar focada do princípio ao fim e sempre com um plano de jogo bem definido e disposta fisicamente, mentalmente a dar tudo dentro do corte. Só que ela faz isto desde a primeira ronda até à última, e exibições sempre muito, muito semelhantes dela. E não parece ter concorrência à altura. Coco Gauff para mim foi uma desilusão. Como vimos o Casper Ruud na final masculina apresentar uma esquerda que se calhar não estava à altura dos acontecimentos, também a Coco Gauff falhou muitas direitas no derradeiro encontro feminino. O serviço também. Eu acho que um bocado como o Ruud, acho que não estavam preparadas para chegar ali. Souberam aproveitar o quadro, mas sinceramente não são jogadoras ainda totalmente moldadas, ainda lhes falta muito, ainda falta ali muita bagagem ainda para se mostrarem jogadoras capazes de ir a uma final de um grande slam e lutar pelo título. Ainda estão algo verdes. Acho que sim, mas a verdade é que o quadro feminino foi desde o primeiro dia uma hecatombe de jogadoras, principalmente do top 10. Começando pela Ons Jabeur. Há bocado mencionei esse encontro entre a Paula Badosa e a Verónica Kudermetova, que me surpreendeu o nível de jogo, esse encontro, e depois não frisei na altura, mas ainda bem que estamos a falar dessa primeira fase do torneio. Não chegou ao fim porque a Paula Badosa fisicamente se lesionou no joelho e teve de abdicar. Portanto, foi mais uma jogadora do top 10 que não chegou tão longe como isso. Houve outras que caíram mesmo antes dela. Foi mesmo, enfim. Mas acho que a Badosa e a Jabeur acho que eram as que vinham logo atrás na lista de favoritas a seguir a Swiatek, desiludiram um pouco, embora a Badosa tenha essa desculpa. A Jabeur passou realmente ao lado. Foi derrotada por uma polaca, não sei se aquilo foi jogo de equipa de afastar, mas realmente uma Magdalinette, acho que não era jogadora à partida para eliminar a Ons Jabeur. Talvez tenha acusado o favoritismo e tenha ficado um bocado longe do seu melhor. Então foi um mau dia, e no torneio feminino não há possibilidade que existe na prova masculina de um jogador poder recuperar de 2-7-0, e tivemos vários encontros em que o vencedor conseguiu essa remontada. Tu estás a comparar o torneio masculino ao torneio feminino, e nesse aspecto houve a tal polémica nas 10 sessões noturnas, 9 terem sido encontros masculinos. No que diz respeito ao primeiro encontro programado para os cortes principais, Suzanne Lenglen e corte Philippe Chatrier, quando havia encontros singulares em simultâneo, pois obviamente na fase terminal a ação centrou-se no corte Philippe Chatrier. Em 20 encontros, 18
foram femininos, portanto o primeiro encontro do dia, com menos público, com menos atenção mediática, com menos ratings televisivos. Portanto, tu achas que há aqui razão para a crítica que foi dirigida a Amélie Mauresmo, nessa parte da programação, e aqui trouxe este adereço para depois darmos o verdito final. Inocente ou culpada? Acho que tem que ser primeiro inocentada, logo porque esta foi a minha primeira edição com Sessões Noturnas, portanto foi logo uma novidade. E a decisão até tinha sido tomada pelo Guy Forgier de haver um encontro agendado em Sessão Noturna. Pois, essa é a segunda questão, só um jogo, portanto torna logo difícil. Nos Estados Unidos é sempre um jogo feminino e um jogo masculino, e não há discussões por causa disso. Na Austrália também. E agora imagine-se, estamos a falar de uma Amélie Mauresmo que mostrou já durante muitos anos aquilo que fez pelo desporto feminino a nível geral. Agora imagine-se que era um homem, ainda era pior as críticas. Eu acho que acho que sinceramente esteve bem porque os parâmetros para escolher os encontros da Sessão Noturna não podem ser se é homem ou mulher, é realmente que jogos é que há nesse dia e quais são aqueles que realmente podem ser bastante atrativos para justificar que alguém pagasse, acho que era 100 euros, não é? Mais ou menos um bilhete para ver um jogo só. Portanto, acho que esteve bem, não vou estar aqui a analisar todos os dias se fez decisões boas ou más, vou só aqui referir uma estatística importante. Até às meias finais, em Roland Garros, já tinha havido 3 encontros entre os jogadores do top 10. Para encontrarmos 3 jogos entre jogadoras de top 10 em torneios femininos, temos que rolar 9 torneios do Grand Slam. Portanto, há menos nomes conhecidos, há menos duelos entre grandes nomes e obviamente que são jogos que podem ser em 2 sets e numa hora. Enquanto, como tu disseste, às vezes até há encontros masculinos que parecem já estar resolvidos em 2 sets, mas depois ainda há mais outros 3 que acabam de se realizar. Portanto, aquilo que convém sempre ter presente é que isto é um espetáculo que é pago, os adeptos que pagam para ver e tem que se dar, tem que se ter pelo menos o máximo de condições para que realmente seja um bom espetáculo. Quer dizer, tem que haver um mínimo ali de parâmetros que, pelo menos à partida, justifiquem a escolha para esse duelo. Ela teve algumas frases que foram mal interpretadas, mas depois também teve a oportunidade de explicar, porque ela a determinada altura disse nesta altura o ténis feminino não é tão atrativo como o ténis masculino, mas ela queria falar nesses termos em ciclos, porque de facto nós já tivemos uma altura em que o ténis feminino foi muito mais aliciante do que o masculino, sobretudo naquela fase em que o Andre Agassi e o Pete Sampras estavam no ocaso das suas carreiras e as irmãs Williams começaram em força e até houve uma final do Open dos Estados Unidos entre ambas em prime time. Houve de facto ali um período em que as senhoras até centravam mais as atenções e ela própria depois teve a oportunidade de explicar isso e de indicar exemplos. Mas aquilo que tu referes eu acho que é fácil de compreender. Havendo um encontro, já sabe que no plano masculino haverá sempre um mínimo de 3 sets e que num encontro feminino há sempre o risco de haver 2 partidas que, se forem rápidas, enfim, o público fica a achar que pagou demasiado dinheiro pelo que lhe foi oferecido. E falavas tu nas Williams, depois também há a questão da nacionalidade. Se houvesse uma jogadora de topo, uma jogadora top 10 francesa, se calhar fazia sentido ela jogar um dia à noite. A exceção foi a Alizé Cornet. Sim, mas... E até acabou por ser um encontro entre 3 sets razoavelmente interessante. Exato, mas como tu dizias, por exemplo, pôr no Williams, seja a Serena ou a Venus, numa Sessão Noturna nos Estados Unidos, é garantido que há público. A Ashley Barty jogar à noite na Austrália também há público. Em França, infelizmente, não há grandes jogadoras de topo neste momento também. Isso também não ajuda muito. Exatamente, e a própria Amélie Mauresmo disse: eu
todos os dias olhava para o programa e procurava, se calhar, ela procurava mesmo afincadamente por um duelo que pudesse escalonar para a noite, mas não. E sem falar da questão, pois, dos direitos televisivos e dos canais que tinham direito preferencial por transmitir a sessão noturna, que também tinha uma palavra a dizer, de certeza. E há que ter em conta uma coisa, quando se fala aqui em equidade e igualdade de oportunidades e o exemplo que se deve seguir, muitas vezes perde-se uma perspectiva mais lata, que é de o ténis estar a concorrer com outros programas, outros eventos, e o público pode, mesmo o público afeto ao ténis, pode perfeitamente olhar para uma programação que não gosta e depois escolhe outro canal. E nunca se pode esquecer disso quando se critica a Amélie Mauresmo. Portanto, eu acho que na questão do escalonamento dos encontros masculinos para a sessão noturna, ela é inocente. Deixa-me aproveitar para dar aqui um número dado pelo Gilles Moreton, presidente da Federação Francesa de Ténis. Durante a quinzena de Roland Garros houve 700 milhões de horas de televisão pelo mundo inteiro. É realmente um grande evento. Já agora, em termos de assistências, e graças também às sessões noturnas, o total foi de afluência foi de 613.500 espectadores. O último número em 2019 era de 519.000, portanto foi quase mais 100.000 adeptos que foram a Roland Garros. E também para se ter aqui uma noção do que é este evento, o volume de negócios ultrapassou os 300 milhões de euros. Agora, relativamente às sessões noturnas, houve outra situação que se colocou, que foi a conclusão muito tardia, porque houve encontros que se resolveram bem para além da meia-noite. Não havia transportes, porque aquela estação de metro da Porte d'Auteuil ainda se anda um bom bocado até à estação de metro da Porte d'Auteuil, já estava fechada. Era meia-noite. Não havia muita gente para poucos táxis, para Ubers. Também os táxis, eu ouvi falar em preços acima dos 100 euros àquelas horas da noite para andar não sei, poucos quilómetros, 4 quilómetros. E já agora deixa-me provocar-te, achas que devia fazer como em Wimbledon, às 11 horas fecha tudo? Não, embora haja a equivalência de ser uma zona residencial e ter havido muitos estudos à volta da criação de sessões noturnas. Mas depois há aquele debate, todo aquele contingente anglo-saxónico que diz isto acaba tão tarde, mas é um biorritmo diferente, é as mesmas críticas em Espanha. E eu estava a falar com o Rui Machado e o Rui Machado ria-se, as pessoas não percebem o que é a vida espanhola. De facto, as pessoas deitam-se mais tarde ou têm espetáculos mais tarde, e Paris também é uma cidade muito virada para a parte noturna, embora aquele canto de Paris seja muito fresco e tanto eu como tu sabemos isso, que a temperatura baixa bruscamente. Mas nesse aspecto também me surpreendeu ouvir a Amélie Mauresmo dizer mas não tínhamos pensado nessa parte dos transportes. Pois, isso é uma pequena falha, mas lá está, foi o primeiro ano. Falha. Mas é o primeiro ano, acho que aprenderam muito, é bom toda esta discussão, pôr tudo em causa. Ela própria dizia ontem que ia haver iam juntar a equipa toda daqui a 10 dias, iam estar 48 horas juntos a fazer o debriefing, a analisar tudo o que se passou em Roland Garros. Portanto, há um cuidado, obviamente, óbvio, para que no próximo ano tudo seja melhor, e é bom que todas estas questões sejam levantadas agora, mas vamos ver se realmente o que é que vai acontecer com as sessões noturnas. Acho que vieram para ficar, sem dúvida, nesse aspecto, acho que sim. E espero que essa reunião ocorra em Roland Garros e que acabe às 2 da manhã, para depois não terem transportes para ir de volta para casa. Bem, eu acho que passámos em revista os pontos mais importantes. Também falta dizer que o Casper Ruud jogou a final de Roland Garros 2 semanas e um dia depois de quase ter perdido a final de Genebra para o nosso João Sousa, que serviu para o título e esteve a 2 pontos da vitória. Por falar em português, uma palavra para o Nuno Borges, passou o qualifying, estreou-se num quadro, aliás, estreou-se num torneio de Grand Slam e logo com a entrada no quadro, e ganhou ainda
um set ao Karen Khachanov. Que mostrou a estar a jogar bem, o Karen Khachanov, e foi uma pena o Francisco Cabral não se ter estreado, porque o Holger Rune, eu aí compreendo, houve muita polémica à volta do Holger Rune, muita palermice. E ele magoou-se mesmo também. Ele torceu o pé, desistiu, depois não teve oportunidade. Foi pena. Mas acho que será agora em Wimbledon. Nesse aspecto, o Holger Rune também é inocente, mas também culpado de atitudes menos próprias para um jovem que atua no palco principal de um torneio do Grand Slam, diante de uma enorme audiência, e falar assim na direção do seu camarote e a mãe a sair, e o que ele disse em dinamarquês foi mesmo sai. Acho que mais um que não estava ainda preparado para estas exigências. Mais alguma coisa? Não, para a semana a mais. Para a semana a mais o Troca de Bolas contra Roland Garros 2022. Regressamos em 2023, mas até lá acho que esta edição de Roland Garros ainda será recordada variedíssimas vezes, devido à nova bitola estabelecida pelo Rafael Nadal, 22 títulos do Grand Slam. Parabéns, Rafa. E está na hora das despedidas. Obrigado, Pedro. Já estamos na próxima semana. Até à próxima. Até à próxima.